Eu tinha hoje uma agenda com vários movimentos sociais representantes da juventude. Isso, se vocês quiserem, eu passo para vocês, peço para alguém passar os nomes desses movimentos. Mas abrangia desde movimentos partidários, né, como o JF, o movimento do PT, passando, sobretudo, por movimentos sociais na área de cultura. Né? Pessoal do funk, o pessoal do teatro mágico, o pessoal do circo, enfim, vários segmentos. Além disso, movimentos de mulheres, LGBT, também estavam aqui presentes representantes da área rural, como o pessoal do MST. Uma diversidade muito grande que representa, na realidade, o povo desse país e a juventude desse país. Ela é bem diversa, ela atua em várias áreas. Agora, extremamente interessada na área de cultura, numa questão fundamental que eles vieram aqui discutir, que é a questão da reforma política. Vocês lembram bem que a partir da movimentação junho, o governo federal propôs, pelo intermédio, uma reforma política como um dos pontos, os 5 pontos daquela pauta. A reforma política, para nós, ela é essencial para garantir que haja um diálogo entre tudo que o Brasil avançou na área econômica, na área social, na própria área cultural, enfim, em todas as áreas, até no aprofundamento da sua democracia, que haja esse diálogo entre todo esse avanço e as reformas, e uma reforma nas estruturas políticas do país. Isso significaria necessariamente uma atualização, eu diria, uma modernização das estruturas políticas, porque o que aquelas manifestações deixavam claro é que uma camada da população não se sentia representada. Bom, nós enviamos, como vocês lembram também, uma proposta de plebiscito, de consulta popular, porque desde aquele momento nós acreditávamos que não haveria uma mudança, uma transformação política sem haver participação popular e, portanto, sem haver uma clara manifestação, um empoderamento que o povo desse para algumas questões fundamentais. Reforma eleitoral, que diria respeito desde a financiamento, tipos de financiamento de campanha, passando também pelo tipo de voto e de representação, ou majoritária, ou distrital, ou proporcional ou distrital, no caso. Mas também que se manifestar sobre questões que vai e volta, são objeto de discussão. Qual o mandato do presidente, se os mandatos são coincidentes ou não, enfim, todas as questões relativas a uma reforma institucional, mas também questões relativas a maior transparência, maior exigências éticas para o exercício do cargo, mas o controle também sobre os gastos. Hoje, o governo federal, por exemplo, adota várias iniciativas, vários mecanismos, várias ações que levam a maior transparência. Por exemplo, nós adotamos o portal de transparência. Todo o gasto do governo federal vai para o portal. Ato contínuo, ele vai para o portal. Nós achamos que essa era algo também que as pessoas podem se manifestar. Qual é o grau de transparência que a população exige dos diferentes órgãos públicos? Isso passa pelo Judiciário, Legislativo e Executivo e passa por todas
por esses 3 órgãos em todas as instâncias, né? Os estados e municípios. Enfim, esse tema é um tema muito caro, porque diz respeito à representação. Um outro tema que nós debatemos muito foi como incorporar também as atividades culturais do governo às diferentes manifestações que hoje são características, primeiro, da juventude das periferias. Aí tem toda aquela movimentação a respeito na favela das atividades culturais. Não no sentido de tirar da favela os talentos, mas no sentido de estimular que lá na favela, que lá nas periferias desse país, desse imenso país, essas manifestações se transformem em verdadeiros centros de produção popular, com autonomia, recursos, enfim, geração de emprego e renda. De outro lado, também uma discussão a respeito da questão da homofobia, né? Repúdio a todas aquelas pessoas que não combatem a homofobia, não combatem também a violência contra a mulher, nem tampouco a violência contra o negro. E aí, na questão do negro, também uma ênfase muito grande nos movimentos próprios dessa parcela da população jovem do país. É o punk, o hip hop e também o skatismo, que é muito interessante a junção dos 3. De qualquer forma, eu queria dizer para vocês que foi uma reunião muito importante. Eu, pessoalmente, sou a favor do plebiscito. Acredito que só o empoderamento que o povo dá pode levar à reforma. Eles propõem a Assembleia Nacional Constituinte. É uma das propostas possíveis. Nessa matéria, eu não vou me posicionar, me posiciono como pessoa, não vejo por que não. Agora, o que eu acho imprescindível é consulta popular. Seja sobre a forma de plebiscito, seja sobre a forma de referendo, é uma das agregações que a nossa democracia tem de fazer. Eu tenho escutado muita gente dizendo, mas plebiscito seria uma forma de implantar no Brasil o bolivarianismo. Acho absolutamente estranha essa fala e essa manifestação. Vou dizer para vocês por quê. Porque o plebiscito, o referendo, as manifestações são típicas de democracia. É o caso, por exemplo, da quantidade de plebiscitos que é feito na Califórnia. E eu vejo nessa questão do plebiscito um elemento fundamental. Vou dizer para vocês qual é. No Brasil nós temos o voto direto, que nós conquistamos a via externa e que elege a nossa representação para o Congresso, tanto nos Câmaras de Deputados como senadores. Deputados federais, né, como senadores. Meu governo, o governo do presidente Lula também, nós acreditamos que é muito importante a participação dos movimentos e das pessoas diretamente em relação às suas opiniões no governo, seja sobre a forma de conselhos, seja sobre a forma de conferências, enfim, uma forma de participação social que não é contraditória com a representação do Congresso. No Congresso se delibera e se decide. Essa forma de participação social é uma forma que é consultiva, é você estar aberto para a sugestão das pessoas. Como foi essa reunião aqui? É estar aberto e estar perceptivo que nós somos um país diverso, complexo, e você tem que escutar todos os setores. Então, essa é uma outra questão. Agora, junto com a questão que é deliberativa e é representativa, é a consulta direta.
majoritária nesse sentido, a população plebiscita e referendo. Eu acredito que seria mais um passo também para o aprofundamento da nossa democracia. Seria um grande passo para o aprofundamento da nossa democracia. E acho que não há justificativa dessa altura da nossa vida política, da consolidação da nossa democracia, para se temer mais participação, mais povo. Pelo contrário, a gente, pela nossa própria história, nós sempre devemos temer menos povo, menos participação e menos democracia. A senhora registrou o voto, presidente? Não, eu não vou votar nesse momento. Mas eu posso dizer para vocês que eu votaria com muito gosto. Eu não vou votar. Presidente, o ministro do Manteiga foi visto entrando aqui no Palácio da Alvorada hoje. A senhora vai causou uma repercussão muito ruim. Meu querido, um governo novo fará uma equipe nova. As pessoas que vão compor essa equipe, elas podem vir do governo anterior, mas é uma nova equipe. Meu querido, eu não vou discutir a minha equipe de governo, nem vou escalá-la nessa altura do campeonato. Quando eu declarei antes, eu disse isso. Não vou escalar ninguém. Eu não vou indicar ministros antecipadamente. Acho, só um pouquinho, acho que isso é sentar na cadeira antes do tempo. E falei isso para você, não foi aqui, né? Foi lá em Ceará, eu acredito. Eu falei em São Paulo uma vez, mas nessa discussão, que eu não vou escalar ministério antecipadamente, eu falei porque eu não sento na cadeira. Primeiro porque eu acho que dá azar. Porque a última vez que sentaram na cadeira, não se elegeu. Então não sento na cadeira. Vou conversar sobre o meu ministério no dia 1º de janeiro de 2015, caso eu seja eleita. Caso eu seja eleita, eu converso sobre esse assunto. Então, não vou antecipá-lo para o momento eleitoral. Hoje é dia 7 de setembro, dia da independência. Então, do dia 7 de setembro ao dia 1º de janeiro, eu só direi isso que eu falei, respondendo a pergunta. Agora, sobre o primeiro mandato, nós temos o seu ministério. O Lobão continua no ministério. Eu farei uma nova equipe. Alguns poderão ficar, outros serão. Apesar do depoimento. Porque a pergunta que foi feita para mim quando eu disse isso, tratava-se dessa questão. Agora, o depoimento do Paulo Roberto Costa, citando o ministro. A situação dele, presidente. Vocês leem jornal? Que eu leio. Tá bom, então vou repetir o que eu disse também nesse mesmo momento sobre essa mesma questão. A senhora já falou com ele, presidente? A revista ela mesma diz, depois todos os jornais, a Folha, o Estadão, o próprio Globo, toda a imprensa, e o depoimento foi criptografado e colocado no cofre. Eu gostaria muito de ter acesso a essas informações de forma oficial. De forma oficial seria que entregassem para mim os dados todos os dados eu não preciso, eu preciso dos dados que digam respeito ou tenham alguma interferência no meu governo. Enquanto não me derem os dados oficialmente, eu não tenho como tomar uma providência. E acredito que ninguém tem acesso a esses dados, né? Eu não posso tomar nenhuma providência enquanto eu não tiver todos os dados oficialmente entregues. Não acredito que os dados que a imprensa tem fornecido são oficiais. Então o que eu disse é o seguinte, ao ter os dados, eu tomarei todas as providências cabíveis, tomarei todas as medidas, inclusive se tiver de tomar medidas mais
fotos. Então, reitero o que eu disse ontem. A senhora falou com o Lobão. Enquanto não me derem os dados, eu não tomarei nenhuma providência. Eu não posso me pautar pelo que diz não os órgãos de investigação. Os órgãos de investigação são Ministério Público e Polícia Federal. Não tenho nenhuma informação a respeito. Enquanto os órgãos que investigam, o Judiciário, pode ser, algum deles me der uma informação oficial, eu tomarei a providência cabível, vocês podem ter certeza. Imediatamente. Agora, não tendo informações, não adianta me perguntar, porque ninguém aqui pode afirmar oficialmente nada. A própria revista diz isso. A senhora já falou com o Lobão, presidente? Eu não falei com o Lobão nos últimos dias. Ele não deu explicações, o nome dele aparecendo? Ele deu as explicações oficiais. Ele nega haver qualquer interferência. Agora, nem ele sabe do que ele é acusado, né? Porque não está na matéria. Você sabe qual foi a acusação a ele? Concreta? É apontado na delação do Paulo Roberto Costa. Não, ninguém sabe. Não pode ser assim o Brasil, né? Agora não é. Meu querido, eu acho que não lança suspeita nenhuma sobre o governo, na medida em que ninguém do governo foi oficialmente acusado. E quero dizer mais. O governo tem tido, em relação a essa questão, uma posição extremamente clara. Aliás, foi órgãos do governo que levaram a essa investigação. Foi a Polícia Federal. Não caiu do céu.